Olá, ouvintes da FURG FM. Começamos agora o programa APROFURG em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e vou conduzir este importante espaço da categoria docente dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcast. Este é o programa de número 18 e vai ao ar no sábado, dia 5 de outubro, às 13 horas, com reprise na terça-feira, dia 8 de outubro, às 17 horas. No programa de hoje, vamos conversar sobre ciência aberta, um movimento global que tem como objetivo principal tornar o conhecimento científico acessível e compartilhado com a comunidade. Comigo aqui nos estúdios da FURG FM para falar e comentar sobre a nossa pauta de hoje, o vice-presidente da APROFURG, Gustavo Miranda. Bem-vindo de volta, Gustavo, depois de um tempo, né? Alguns problemas de nariz, enfim, estamos aqui junto com a filosofia do bambu. Envergamos, mas não quebramos. Bom dia. Olá, Diego. Saudação e um forte abraço aos ouvintes da APROFURG em Pauta. Tá? Então, é uma satisfação sempre estar por aqui, né? Então, esse espaço importantíssimo para nós, docentes e comunidade da FURG e IFRS. Né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre ciência aberta, né? Falar uns informes da APROFURG. Então, deixamos para depois, então, o resto dos comentários. Obrigado, Gustavo. Também aqui, vocês não conseguem ver porque é só áudio, mas também aqui ao meu lado, a professora e primeira secretária da APROFURG, Angélica Miranda. Também temos dois Mirandas hoje, Gustavo Borba de Miranda e Angélica Miranda, que vai nos explicar tudo sobre a ciência aberta. Professora Angélica, primeira vez aqui no APROFURG em Pauta. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite, saudação a quem nos ouve e que possamos aí trocar algumas ideias sobre esse tema que tem sido tão importante na atualidade. Beleza, obrigado, Angélica. Bom, como o Gustavo já antecipou para a gente, rapidamente, antes da gente conversar sobre a nossa pauta principal, e aproveitando aqui a presença dos dois, na semana que vem nós temos um importante evento do Sindicato Nacional com representatividade massiva da APROFURG em Brasília. Este evento que eu falo será o 15º CONAD Extraordinário, que, como o nome diz, extraordinário não acontece todos os anos, né? O evento vai acontecer entre os dias 11 e 13 de outubro. Gustavo, importante e muito, muito importante discussão sobre carreira em Brasília, né? Isso aí, Diego. Como a gente já frisou também bastante, e já foi falado aqui, né? Há um mês atrás a gente fez um seminário nosso aqui da APROFURG falando sobre carreira. Também teve um encontro regional que também falava sobre carreira. Então, e permeando a discussão em relação à greve também, né? Então, tudo isso vai fazer uma pauta importante. Para quê? Primeira coisa, o CONAD Extraordinário em Brasília, né, de 11 a 13 de outubro, a gente vai fazer uma retrospectiva da carreira docente, né, e toda a discussão que o Andes tem. Então, o Andes tem o caderno 2, né, que fala sobre carreira, né, qual é a visão de carreira docente do Andes, né, em termos de carreira única para o Magistério Superior e EBTT da Federal, que mais? Uma pauta onde tu tenha uma única... Como é que é? Uma única frase no nosso contra-cheque, não linha, duas, né? Uma única linha, em que tu junta tanto a RT como o vencimento básico, né? E isso é uma segurança para todos os docentes, então seria uma discussão e uma luta nossa. Uma database, então várias coisas vão permear essa discussão, né? Então a gente vai revisar o caderno 2, então ver novas diretrizes do Andes em relação à carreira, então vai ser uma discussão extremamente densa, importante para a carreira, né? E a gente vai com uma comitiva importante, né? Em torno de 9 pessoas, 10, né? Então, a gente vai fazer essa discussão lá em Brasília. Hoje à tarde vamos fazer uma continuidade de uma assembleia que começou na quarta, falando sobre os textos que vão ser
colocados lá. Então, a gente vai levar todas as opiniões, todas as informações que a Profurg tem acumulado, né, desse tema, para ser discutido lá no CONAD e reformular o nosso caderno 2, atualizá-lo, entregar para o governo e ver se eles conseguem enxergar, né, que a nossa carreira é muito mais importante do que como eles tratam. Então, essa vai ser uma pauta importantíssima. E aí, no retorno, a gente vai informar nossos filiados sobre os resultados desse CONAD. Inclusive, esses textos que tu falaste, o seminário também como encaminhamento do seminário, um texto de resolução ali que foi colocado no caderno de texto, que também vai ser discutido lá, né? Isso, a gente fez um texto nosso, foi o compilado do nosso seminário, que vai ser apresentado lá e vai ser discutido, e espero que boa parte do que a gente está propondo seja incorporado ao Andes e ao caderno 2 do Andes, e mostrado ao governo para tentar valorizar mais os docentes, né, do que são valorizados, né? Porque é uma categoria que precisa ser valorizada, porque sem docente não existem as outras categorias. Isso é importante de ser sempre frisado. Uhum. Bom, convidar o pessoal, então, 11 a 13 de outubro, né, estaremos lá, a comunicação da Profurg também estará lá, cobertura em tempo real nas redes sociais, depois matéria, depois PodGIS, depois a Profurg em pauta. Convidar todos os ouvintes para acompanhar esse importante tema. Dito isso, então, senhor Gustavo, ao meu lado esquerdo aqui, a dona Angélica Miranda. Angélica, ciência aberta, né? Vamos começar pelo começo, literalmente. Conta um pouco para a gente, para a nossa audiência, um pouco do que é ciência aberta, né? E da história da ciência aberta. Quem já escutou falar, mas não entende muito bem, como é que a gente pode definir isso? Então, vamos lá. A ciência aberta ela é um termo guarda-chuva, porque ela abrange diversos conceitos, em que o foco principal é o compartilhamento de informações e a colaboração na ciência. Esse movimento ele não é novo, ele começou já no final do século passado, com a criação de bancos de dados, com a interoperabilidade dos computadores, com a discussão sobre o acesso aberto ao conhecimento científico, embora ele não seja somente sobre o conhecimento científico, vai além disso tudo. E ele tem se fortificado ao longo do tempo pelos conceitos que a gente está trazendo de que, no Brasil, por exemplo, boa parte, se não a maioria do conhecimento produzido é nas universidades públicas, nas instituições de ensino e pesquisa públicos. Então, depreende-se que isso também é feito por meio do financiamento público. E uma vez que está nessas instituições públicas, esse conhecimento também deve ser devolvido à sociedade, ou pelo menos publicizado. Ainda há pouca discussão sobre esse assunto, muitas áreas do conhecimento não estão envolvidas, mas existe todo um movimento, muitas pessoas, muitas discussões que nos levam a trazer esse tema tão importante para a mesa, para a discussão e até essa conscientização, eu diria. Inclusive no ano do Sindicato Nacional, né, que é um sindicato literalmente nacional, acho que essa discussão também está de forma incipiente, iniciando, mas eu acho que isso tem a tendência daqui para frente a aumentar isso. Depois desse conceito de ciência aberta, Angélica, que benefícios que a gente pode citar? Qual é o impacto disso? Eu sei que tu já adiantou alguma coisa, mas mais especificamente, qual é o impacto disso da ciência aberta para não só a comunidade universitária, enfim, mas para a sociedade como um todo? Vamos pensar o seguinte, vou pegar como exemplo a FURG, que hoje nós temos um repositório digital que foi criado há vai fazer 15 anos, no ano que vem, a criação desse repositório, e ali está reunida boa parte da produção do que a FURG teve nesses últimos anos. Também resgatamos bem tudo que nós conseguimos resgatar de revistas, dissertações e teses, está lá depositados. Então, vamos dizer que seja os professores do ensino básico, do ensino fundamental, a comunidade, todos os alunos, professores, comunidade que precisa de alguma informação, uma informação e não uma desinformação.
Porque a ciência aberta também trata disso, trata do que é importante, do que é relevante, e também discute a desinformação que hoje é latente, né? As fake news que existem muito no país. Então, podem ir nesses bancos de dados, nos repositórios, que o que eles pesquisarem lá, eles vão encontrar algum aporte teórico para subsidiar. Sabe, a gente discute que muitas vezes alunos do ensino médio ou até do fundamental, alguém diz, eu quero uma pesquisa sobre tal assunto. Os alunos vão lá, copiam e colam do Google, sem saber se a informação é verídica ou não. Então, os repositórios que hoje existem nas instituições de ensino e de pesquisa, bem como as revistas científicas, que nós temos um número enorme de periódicos disponíveis eletronicamente no mundo, depois eu posso citar alguns diretórios. Então, é um pequeno exemplo de como nós podemos orientar a nossa comunidade, a população, a sociedade, a buscar informação que seja científica, que seja pública e que não precise pagar, já que foi produzido com o dinheiro público. Em uma conversa prévia, até para eu entender como que funciona a ciência aberta e poder me preparar para te perguntar as coisas, ontem a gente fez essa conversa, que exemplos que a gente poderia citar da ciência aberta, e teve um especificamente que tu falaste que eu achei bem interessante, sobre a pandemia. Como é que a ciência aberta ajudou na questão, não ajudou a pandemia, na questão da resolução, digamos assim, da pandemia? Exatamente. Então, esse movimento da ciência aberta, ele começou já bem antes, né? Então, a gente falava de acesso aberto quando nós criamos os repositórios. Mas veio a pandemia e, com isso, a necessidade de um compartilhamento de informações. E essas informações começaram a ser publicizadas, compartilhadas, discutidas. Os bancos de dados, cadernos de laboratórios, relatórios de pesquisa foram compartilhados por grupos que até poderiam, em algum momento, ser concorrentes, digamos assim, ou até que estavam produzindo seu material. E, por meio desse compartilhamento, a gente percebeu que o combate à pandemia, né, para chegar numa finalidade, resolver o problema que nós estávamos passando, ele foi alcançado com maior êxito. Então, a pandemia é uma das formas que nós temos de trazer como exemplo de quanto a ciência aberta pode ajudar. Esse compartilhamento de conhecimento, ele só ajuda a sociedade. Esconder o conhecimento criado não serve para nada. Uma vez que, o que nós fizemos? Nós produzimos conhecimento. E esse conhecimento ele pode ficar guardado numa gaveta, guardado no formato impresso. Como eu sempre digo, quer guardar alguma coisa, põe numa gaveta, guarda. Agora, tu quer publicizar, coloca no repositório, publica numa revista de acesso aberto, que aí tu vai estar colaborando com a sociedade, levando a informação. Independente de onde estiver, a ciência aberta faz com que o que se produz no Brasil seja visto em qualquer parte do mundo e vice-versa. Um exemplo bem rápido, coleção de TCCs do curso de biblioteconomia, primeiro piloto que nós tivemos com os trabalhos de conclusão de curso de graduação. Temos mais de 250 TCCs que são vistos diariamente e são consultados. Trabalhos produzidos por alunos de graduação. Então, poderíamos ter alguma pesquisa com um peso muito maior, um trabalho internacional, seja o que for, mas que está lá para a sociedade. É justamente isso, essa questão do TCC que tu falaste. O aluno também é favorecido, né? Tem essa sensação de pertencimento, porque o trabalho dele justamente não fica guardado numa gaveta, né? Então, isso é importante para o aluno, importante para a sociedade e também a pesquisa, né? Como um todo. Sobre a FURG, que tu falaste, né, Angélica? O repositório da FURG. Como é que a FURG, hoje em dia, trabalha com a ciência aberta? Olha, eu vou citar dois grandes exemplos que são os que nós conhecemos a partir do nosso curso, né? Então, o curso de Biblioteconomia, em conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no ano de 2009, fez um projeto, submeteu, e, naquele momento, foi beneficiado com um kit para a instalação do repositório. Anterior a isso, nós temos também, em conjunto das pró-reitorias do curso de Biblioteconomia, nós começamos a consolidar um portal de periódicos e transformamos todas as revistas no modelo impresso para o modelo eletrônico. Então, hoje as revistas da FURG estão aí, estão hoje numa instituição... está num banco de dados, o Open Journal System, está nos principais diretórios que nós temos no Brasil e fora do Brasil, e o repositório, que é o resgate da memória, além de guardar o que nós produzimos, sistematizar
essencialmente é publicizar, fazer com que a sociedade tenha esse viés. E ainda o repositório da FURG, como eu disse, vai fazer 15 anos no ano que vem. Temos diversos outros exemplos de participação em eventos. Eu lembrei de ontem para hoje que nós temos um TCC que ele conta a história da CONFOA, Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta, que é um evento que acontece Brasil-Portugal. Acho que foi de 17 ou 18 a África entrou, não me lembro se foi nesses anos, mas foi pouco antes da pandemia, e acontece esse evento um ano no Brasil, um ano em Portugal. Já aconteceu também uma vez na África. Então, todos os países lusófonos podem fazer parte desse evento, podem divulgar seus trabalhos produzidos. Lá se discute tudo que diz respeito à ciência aberta. Até a questão que está entrando agora, que são os repositórios de dados de pesquisa. Até então, o nosso foco é publicar os resultados das pesquisas, dos trabalhos. Mas agora também estamos interessados em publicizar a planilha de dados. Então, nós publicizamos uma tese, uma dissertação, mas a pesquisa em si, o levantamento de dados, até então, ele ficava guardado ali. Então, como forma de levar para a sociedade e até fazer com que outras pessoas possam desenvolver o seu olhar sobre os mesmos dados, também estamos incentivando que os dados das pesquisas sejam abertos para a sociedade. A professora Simone, no programa passado, veio aqui falar um pouco da experiência dela a respeito da participação no evento lá em Belém do Pará, enfim, e ela soltou alguns spoilers, digamos assim, depois da reunião do GTPC-EGDS. Acertei. E falando em spoilers, a gente gosta, como é um programa de rádio também, mais dinâmico, a gente também gosta de spoilers. Sobre a Profurg, Angélica, a gente tem algum spoiler, assim, falando em sindicato, se vocês da diretoria estão trabalhando em relação a alguma coisa à ciência aberta, o que a gente pode adiantar que está sendo pensado, digamos assim, para a nossa audiência? Então, muito boa a tua pergunta, muito importante, porque por onde o nosso grupo passa, a gente sempre tenta levar essa conscientização da ciência aberta, também do ponto de vista de guardar o que se produz, né? De organizar o que se produz, pensar nos próximos anos para que as pessoas tenham acesso, uma vez que hoje no meio digital é muito fácil deletar tudo, ou até no formato papel, tu pode se perder também. A Profurg vem trabalhando na atual gestão já há mais de um ano, com a digitalização das atas, todas as atas que aconteceram todo esse período de sua existência, e bem como a digitalização de fotografias e todas as informações que nós tivermos. E com isso nós criamos a Biblioteca Digital da Profurg, que vai ser um espaço de memória, de guardar tudo que nós temos, bem como de publicizar as pessoas que já passaram por lá, os movimentos que aconteceram, a história que nós temos toda guardada, hoje sistematizada no modelo impresso. Levar isso para a sociedade, para conhecer um pouco mais da Profurg. Então, nós já estamos numa fase bem adiantada, né? As nossas servidoras, nossos funcionários que trabalham lá já estão no ano de 1900, com as atas do ano de 1980 e 1990, com a digitalização, temos um número grande de fotografias e estamos na fase de implementação da ferramenta para começar, então, o depósito desse material. Então, acredito que mais alguns meses, o ano que vem, a gente já vai estar com isso aí lançado, mais uma iniciativa, né? Nós tivemos o livro da Profurg, que conta a história da Profurg, que também já é uma iniciativa em acesso aberto, com o apoio da FURG, já está lá a história da Profurg. Então, é mais um passo que a gente vai dar para essa abertura aí de mostrar tudo que se faz. Porque a ideia é essa, compartilhar. E é importante ter uma coisa ter essa memória sobre a nossa jurisdição e não em redes sociais de terceiros que pode, num canetaço ou alguma coisa do tipo, a gente não ter mais controle. Por isso é importante ter o nosso site e ter a nossa questão das nossas plataformas de ciência aberta. Falando em plataforma de ciência aberta, Angélica, quais são as principais plataformas e repositórios? São programas? Como é que funciona essa quais são os nomes deles, né? Quais são os mais usados? E como é que é feita essa introdução desse material nessas plataformas? Olha, nós temos diversas iniciativas no Brasil e fora do Brasil. E é importante que todas essas iniciativas elas conversam. Então, eu vou citar a Biblioteca Eletrônica Cielo, que hoje tem o .br, que é o que está no Brasil, e o .org, que é América Latina e outros países. Lá as pessoas podem acessar, buscar material, pesquisar. Eu já venho, inclusive, com um plugin que tu coloca como citar esse documento, tu copia e cola, ninguém vai sofrer com a BNT ali. Eu gosto muito de usar o DOAJ, DOAJ.org. No DOAJ tu vai encontrar ali
mais de 15 mil periódicos de acesso aberto, mais de 13 mil que não paga taxa de APC, e desse material tem mais de 135 países, num número enorme de idiomas. Qualquer pessoa pode entrar, pode pesquisar, pode escolher o idioma e vai saber o que está acontecendo no mundo em relação a esse tema. Então, esse diretório ele também é um indexador, porque quando o periódico faz parte dele, é sinal que cumpre com alguns requisitos, como revisão por pares, cumpre com os prazos, tem comitê editorial, tem todo aí o critério de qualidade do periódico para estar lá. Nós temos também a La Referência, que é um diretório de repositórios da América Latina. É muito importante porque ele reúne os repositórios, tudo que é produzido, e citando o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que nos dá um aporte, um apoio para tudo isso, nós temos ali o OASIS. O OASIS.br é para ser o portal da ciência aberta brasileira e reunir todas as iniciativas que temos. Temos também o Miguelin. O Miguelin, como se diz? Miguelin. Procura no Google que vai encontrar, que é um diretório de revistas científicas brasileiras. Temos também a Rede Cariniana, que trabalha com a preservação digital, e ali estão todas as revistas que têm iniciativas de preservação digital. Eu poderia ficar mais uma hora falando aqui, porque esse é um assunto que a gente gosta, que a gente se envolve, mas eu queria falar que existe um movimento no Brasil que nós estamos envolvidos e se discute isso do Oiapoque ao Chuí, diria assim, né? Uhum. Que é um movimento muito legal. Acho que vai ser o próximo tópico para a gente falar. Isso, o Gustavo tem um comentário só antes. Não, só falando um pouquinho. Eu não sou nenhuma conhecedor da ciência aberta mais a fundo, né? Mas é um tópico que a Angélica traz sempre, extremamente importante e relevante, né? Porque hoje, né, na sociedade a gente vive extremamente consumista, onde tudo que tu tenha para ter acesso mais ilimitado, tu tem que pagar, né? Esse é um ponto. E a ciência aberta vai na contramão disso. Quer dizer, é compartilhar conhecimento, compartilhar acessos a isso, sem precisar ter essa... você quer mais acesso, sem o asterisco, né? Sem asterisco e sem propagandas no meio, tudo mais. A ciência aberta faz isso. E esse é um movimento que eu já vejo. Não sou, como eu disse, não sou tão esperto, mas eu já vejo desde o tempo do software livre, né? Então, aquele movimento inteiro onde tu tinha softwares, todos eles pagos, extremamente caros e centralizados, tu começou o quê? O movimento ao contrário. Softwares livres. Então, para esse programa aqui tem o alternativo não pago. O pessoal diz, mas não tem todas as funcionalidades. Não, mas tu vai colocando lá e o pessoal vai trabalhando em cima. Hoje em dia, tu tem softwares de offices que são praticamente a mesma coisa do pago e não pago. Então, isso é extremamente importante para esse tema, né? E hoje em dia também, né, as revistas, né? A Angélica falando dos portais para revistas, revistas abertas. Isso é extremamente importante, porque quando tu vai atrás de uma pesquisa, daqui a pouco tu esbarra no quê? O artigo é extremamente importante para mim, mas eu só tenho acesso ao resumo. Vou ter que pagar em dólar tal coisa para conseguir o artigo como um todo. Isso aí para a ciência, isso aí é um entrave monstruoso, né, para o conhecimento. Então, e fora... Alguém paga. Alguém vai pagar, mas muito boa a tua colocação. Tu tem que pagar para tu publicar uma coisa que vai ser importante para a sociedade. Isso aí é algo... Isso tu vai pagar. E a sociedade, muitas vezes, tem que pagar por alguma coisa que já foi pago para ser produzido. Isso. Mas aí fica uma pergunta que eu não vou responder. Quem que está lucrando? Alguém está lucrando com isso, mas eu não vou responder essa pergunta, fica para um outro momento, mas a gente precisa repensar. Por exemplo, as revistas da universidade, que a universidade produz. Aqui, quem paga toda a parte de revisão são os servidores da universidade, ortografia, gramática, revisão textual, ABNT, etc. e tal. Então,
nós publicamos aqui por meio da universidade, como outros também têm. Mas também tem um tipo de publicação que eu também não vou abordar agora, fica por um momento, que é a publicação predatória. Aqueles que dizem que teu trabalho lá de 1990 e pouco está aprovado, se tu pagar R$1.000, R$2.000, R$500, que é uma outra discussão que a gente precisa ter. Quem está lucrando com a publicação de resumos? Então, a gente também tem que discutir publicação predatória, a gente tem que discutir a desinformação, combater as fake news, e a ciência aberta é bom porque ela proporciona isso, né? Então, a gente tem que diferenciar base restrita, base aberta, já que a ciência aberta começou lá atrás, justamente com o que tu dissesse, software livre, software aberto. Foi um movimento que se começou já há bastante tempo e que agora, há menos tempo, a gente convencionou, em vez de acesso aberto, a gente está chamando de ciência aberta, porque evoluiu e esse guarda-chuva, como se chama, né, ampliou, deixou de ser somente o artigo científico, só o livro aberto, um e-book que tenha sido publicado, está tendo além disso, né? Então, a gente trouxe os TCCs para os repositórios, as dissertações e teses, que é o movimento mais antigo, já de 2002, 2003, quando foi criada lá a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Tem muita coisa ainda para ser inserido e que pode e deve ser compartilhado com a sociedade. É uma forma de diminuir barreiras, de discutir, de democratizar o acesso ao conhecimento científico. Se nós queremos tanto diminuir essas barreiras, é importante que se tenha essa iniciativa e que se invista nela. Perfeito. Bom, 4 minutos nós temos ainda até acabar o programa. E eu queria te perguntar, Angélica, nós temos aí... já amplamente divulgado, mas vamos utilizar este nosso espaço também para divulgar, um manifesto sobre a ciência aberta. O que esse manifesto pede, do que se trata e como é que a gente pode acessar ele? Então, nós temos no Brasil uma rede brasileira de repositórios digitais. Essa rede brasileira ela está dividida pelas regiões do Brasil. Cada região tem uma coordenadora. Nós temos a região norte, a professora Célia. Nós temos na região nordeste a bibliotecária Cleidiane, região sudeste a bibliotecária Claudete, a região centro-oeste a bibliotecária Cláudia. Na região sul somos 2, eu e a professora Caterina da URGS. Então, acho que eu não esqueci nenhuma região, nós nos reunimos, nós discutimos, tivemos o evento que tratou de repositórios no Rio de Janeiro no início de agosto, os dias 1 e 2 de agosto, segunda edição, discutimos os repositórios e nós elaboramos um documento chamado Manifesto do Segundo Encontro da Rede Brasileira de Repositórios Digitais. Lá nós estamos pedindo apoio para a sociedade para viabilizarmos ou retornarmos o esforço por uma lei que consolide os repositórios no sentido de serem obrigatórios nas universidades, para que tudo que for produzido com dinheiro público seja devolvido à sociedade com dinheiro público também. Então, se vocês colocarem lá, a gente pode deixar o link depois para vocês, está no change.org, é só procurar por ciência aberta que vocês devem chegar, e nós pedimos apoio, então, para isso. Uma última pergunta antes da gente terminar, que eu achei bem interessante também na nossa conversa prévia aí, nossa conversa para fazer o programa, que eu não sabia também, a questão, nós temos livros publicados entre FURG e Fiocruz, é isso mesmo? Com a questão da ciência aberta, né, nós temos 2 livros publicados que estão tanto no repositório da FURG quanto na Fiocruz, é uma parceria das 2 instituições que resgata e conta a história dos repositórios no Brasil. Todo esforço que nós estamos fazendo já desde o ano de 2010, começou em 2009, criando, mantendo e disponibilizando repositórios digitais no Brasil. Então, são 2 volumes muito legais que contam a história dos repositórios no Brasil. Tá, a gente vai deixar todos esses links aí, tanto nas nossas plataformas digitais, Spotify, depois a gente pode até fazer um post específico na Profurg, e já de antemão já deixamos o convite para ti voltar aqui à Profurg em Pauta. Provavelmente depois da gente lançar essas nossas atividades no sindicato sobre ciência aberta e também ampliar um pouco mais a discussão, né? Já que é a primeira vez que a gente falou aqui na Profurg em Pauta sobre ciência aberta. E também queria te agradecer a tua disponibilidade aí. Para quem não sabe, nós gravamos o programa nas sextas-feiras, às 10 horas da manhã. E então a Angélica veio aqui, gentilmente, aceitou o convite para participar. Obrigado pela tua disponibilidade e volte sempre. Obrigada pela oportunidade. Falar de ciência aberta sempre é uma alegria, e poder lembrar que nós somos hoje um grupo bem grande no Brasil, consolidado, que discute e leva esse tema adiante.
Obrigado, Angélica. Também agradecer ao nosso apoio técnico do nosso querido Léo Galbert. E, Gustavo, já figurinha carimbada aqui. Fazia um tempo que tu não vinhas, mas retornasse agora. E muito obrigado aí pela tua parceria e pela presença. Ok, Leandro, Diego. Muito bom estar aqui sempre, né? Então, a gente faz a parceria na Aprofurg em Pauta e é um espaço extremamente, como já falei, extremamente importante de divulgação, de informação para os nossos afiliados, né? A Aprofurg, a UANDES, e que tenhamos novos debates, novas informações a dar nas próximas Aprofurg em Pauta. E lembrando que, né, domingo temos eleições, então é importante a manifestação democrática, a nossa manifestação nas urnas vai ser, é importante, então voto consciente e todo o movimento democrático sendo respeitado. Obrigado. Estaremos de volta aqui em outro momento da Aprofurg em Pauta. Obrigado, Gustavo. Bela lembrança, então. Festa da Democracia, neste domingo. Todo mundo lá. Infelizmente, então, chegamos ao final de mais um programa Aprofurg em Pauta, aqui na FURG FM. Lembrando que o programa vai ao ar sempre aos sábados, às 13 horas, com reprise nas terças, às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais como Spotify, Amazon Music e no YouTube, buscando o nome Aprofurg em Pauta. Sugestões, contatos ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensa@aprofurg.gmail.com. Forte abraço e até semana que vem. Tchau!